Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Retrospectiva 2020. 2020 foi um ano extremamente desafiador. A pandemia da Covid-19 pegou a todos de surpresa e fez com que tivéssemos que nos adaptar a uma nova realidade. Por isso, reforçando o seu compromisso de transparência com os participantes, a diretoria executiva da Previ está presente aqui hoje, em formato online, para realizar uma retrospectiva do que aconteceu em 2020 e comentar o resultado do ano até novembro. A Previ optou por separar as apresentações por planos de benefícios. Essa apresentação, que as senhoras e os senhores assistirão agora, é para os associados do Previ Futuro. Hoje, mais cedo, a diretoria já apresentou a retrospectiva para os associados do Plano 1. Lembramos que as perguntas serão respondidas logo após a apresentação. Nós disponibilizamos um e-mail para quem quisesse enviar antecipadamente sua pergunta, mas elas também podem ser enviadas pelo botão Perguntas e Respostas, o PIR, que fica no alto à direita da sua tela. Se você não quiser que a pergunta apareça como usuário anônimo, por favor, escreva seu nome e a sua cidade. Aproveitem esse momento para tirar as suas dúvidas. Para abrir esse evento, eu convido o presidente da Previ, senhor José Maurício Pereira Coelho. Obrigado, Andréia. Boa tarde a todos os associados e associadas que estão aqui conosco hoje. Aqui junto comigo está toda a diretoria da Previ, exceção feita a diretora Paula, que está sendo substituída aqui pelo Ricardo Ceroni. A diretora Paula não pôde estar aqui conosco porque ela foi mamãe aí há pouco tempo, então ela está em casa cuidando do Miguel. Tenho certeza que ela gostaria muito de estar aqui, mas nesse momento a prioridade dela é lá cuidar do filho, e o Ceroni está aqui então substituindo, completando a diretoria da Previ. Bom, pessoal, num ano tão difícil como esse, né, tão diferente, esse ano de 2020, além de ser difícil, ele é diferente. Vivemos aí o mundo inteiro passando por uma situação de uma crise de saúde enorme, que acabou afetando também de forma muito intensa a economia como um todo. E num cenário como esse, todo mundo precisou de ter uma capacidade de adaptação muito grande. A Previ não foi diferente. Nós precisamos tomar decisões rápidas, seja protegendo os nossos ativos, os nossos investimentos, seja protegendo os nossos funcionários. Precisamos encarar um teletrabalho para poder ter essa segurança a todos os nossos funcionários e continuar ao mesmo tempo cumprindo todas as nossas obrigações com os nossos associados. Apesar de um ano tão difícil, a gente deu sequência em tudo aquilo que a gente precisava. Lançamos o Previ Família no começo do ano, tivemos eleições na Previ, desenvolvimento aí de mais algumas etapas no app de aperfeiçoamento. Enfim, procuramos, apesar das dificuldades, dar aí um caráter de normalidade para as atividades nossas do dia a dia. Evidentemente que para passar por isso precisamos sim de um pouco de criatividade, até inovação. Precisamos rever processos, procedimentos, precisamos, de uma certa forma, reinventar aí o nosso dia a dia para poder nos adaptar e fazer com que a Previ não sentisse essa necessidade de algo a mais durante todo esse período. Toda vez que a gente tem a oportunidade de interagir com os associados do Previ Futuro, a gente chama muito a atenção para a importância, né, e do protagonismo que vocês têm nesse plano. A nós cabe dar todas as informações necessárias, executar toda a nossa estratégia para que os investimentos tenham a melhor rentabilidade possível, mas vocês que precisam definir que nível de risco, que perfil de investimento vocês querem adotar. A gente estimula muito para que vocês sempre façam esse acompanhamento, para que vocês simulem no app os objetivos de vocês, acompanhem expectativa de rendimento na data-alvo que você pensa em parar, faça seu planejamento, seja bastante participativo, acompanhe ao máximo, tenha o máximo de informações, sempre que possível interaja conosco, participe dos eventos, porque nós precisamos muito dessa parceria. Na verdade, é uma grande parceria que se forma ao longo do tempo entre nós aqui na gestão, do dia a dia, e vocês com o protagonismo da tomada de decisão, da escolha do perfil de risco e dos objetivos
que vocês têm, seja de tempo de trabalho, seja de valor que vocês pretendem acumular, seja de benefício projetado. Portanto, a nossa estimulação é para que vocês estejam sempre participando junto conosco e sempre que possível registrem lá no app as simulações que vocês fazem, porque elas nos ajudam a melhorar ainda mais a acurácia das nossas projeções. No nosso evento, a gente vai ter uma apresentação, onde a gente vai fazer uma retrospectiva do ano, e, ao final disso, faremos, então, uma sessão de perguntas e respostas para que essa interação fique ainda mais dinâmica. Agradeço, então, a presença de todos. Muito obrigada, José Maurício. E para apresentar a retrospectiva 2020 do Previ Futuro, eu convido o diretor de Seguridade da Previ, senhor Wagner Nascimento. Olá, boa tarde aí a todas e todos os associados e associadas da Previ. Este é um evento específico aí nosso do Previ Futuro. Nós vamos fazer uma apresentação aqui de como foi este ano nosso aí de 2020. No ano de 2020, né, o título da nossa apresentação aí é de superação, porque realmente foi um ano onde a Previ pôde trabalhar bastante esse conceito de superação, né? Um ano aí que nós tivemos ainda um ano afetado por uma pandemia de proporções mundiais e de consequências muito graves aí para o mercado financeiro, para as empresas, né? E a Previ tem investimentos em muitas empresas e tem um quadro de funcionários também. Nós que somos aí oriundos também do banco, né? Sofremos os impactos disso na nossa vida, no dia a dia, nas nossas famílias, nos nossos amigos e conhecidos, né? Mas nós, nesse ano de superação, nós aprendemos, criamos, melhoramos e, de fato, superamos bastante obstáculos aí que nós tivemos ao longo deste ano. Então, 2020 não foi fácil para ninguém, não foi fácil para as empresas, não foi fácil para o mercado financeiro e na Previ também não foi diferente, né? A pandemia chegou de surpresa, então a gente sempre fala de surpresa porque ao final do ano de 2019 se falava da pandemia, se falava de uma epidemia, né? Mas a transformação dessa epidemia numa pandemia em vários locais do mundo, né, em transmissão, então isso foi numa aceleração muito rápida e, de fato, as economias mundiais, né, a economia mundial em vários locais do mundo, de fato, não havia quem tivesse feito essa previsão do impacto que essa pandemia deu. Então, nas dificuldades que nós tivemos, nós aprendemos e criamos novas formas, né, e de fazer melhor para de fato, garantir aos nossos associados aí do Plano 1 e do Previ Futuro o nosso atendimento e a missão da Previ, né? Então, assim, nossa retrospectiva, nós vamos fazer aqui alguns meses. Então, nós iniciamos, no caso do Previ Futuro, a gente fala muito sobre a rentabilidade, né? Então, nós iniciamos com a rentabilidade de 0,28%, né? Essa era a nossa rentabilidade de janeiro, né? Se olhar uma média aí de todos os nossos perfis. Então, fevereiro começou uma estabilidade econômica, porque começaram as notícias sobre pandemia, as consequências disso, qual o impacto que teria na economia das empresas, né, o fechamento de alguns mercados. Então, assim, nós tivemos aí, tanto na renda fixa como na renda variável, e aí mais na renda variável, uma queda muito grande no valor das empresas e nas projeções dadas naquele mês, e isso derrubou nossa rentabilidade para menos 1,78. Isso já no mês de fevereiro, né? Depois nós entramos no mês de março. O mês de março foi um mês, era um mês que a gente estava planejando o lançamento, né? E nós fizemos o lançamento do Previ Família, assim que nós começamos a divulgar os resultados do ano de 2019, nos primeiros eventos, e aí aquilo casou a data justamente com a decretação pela OMS do estado de pandemia. Então, a pandemia decretada em março, justamente no lançamento do Previ Família.
o Previ Família, que é um produto excelente, é um plano muito bom, onde que nós podemos trazer para os nossos familiares a segurança e a solidez que a Previ tem nos seus 116 anos, né? Para trazer isso para a nossa família. O Previ Família é um sonho aí antigo dos associados, sempre se discutia isso. A Previ, durante muito tempo, passou a planejar o lançamento desse produto e lançou o Previ Família no mês de março, que foi justamente o mês onde foi decretada a pandemia, e este mês ele causou uma série de questões, a decretação da pandemia, o decreto do próprio governo, mudou a relação de trabalho, o distanciamento social, e a Previ, também para proteger os seus funcionários e também proteger os associados, para a Previ passar a funcionar bem, nós, já no mês de março, a Previ adotou o teletrabalho de forma integral. Então, todos os funcionários da Previ passaram a trabalhar de casa e trabalhar bastante, né, para poder manter a Previ funcionando com todos os seus recursos, todos os benefícios associados. Nós passamos a rodar a folha de pagamento remotamente, fizemos o atendimento, nós tivemos que apenas suspender a central de atendimento até estabilizar o sistema, até a gente colocar esse sistema para funcionar normalmente, mais rapidamente. Nós colocamos todos os sistemas da Previ funcionando ativamente e na sua plenitude para o nosso atendimento dos associados. E aí, em março, nós tivemos o pior resultado do ano, né, que foi uma rentabilidade negativa. Então, chegava na Previ muitos questionamentos, né? Então, quem acompanha aí os resultados do Previ Futuro, os perfis, as pessoas olhavam quem tinha o perfil mais agressivo, o perfil arrojado, então a rentabilidade caía muito, então era muito questionamento dos nossos associados, dos nossos participantes aí do Previ Futuro, e a Previ tratou de responder bastante nas mensagens, nos questionamentos que chegavam através do site da Previ, da nossa central de atendimento, e também dentro da própria intranet do Banco do Brasil, né? Nós criamos uma forma de responder e fazer essa interação. O pessoal nosso da comunicação passou a colocar uma dedicação nas notícias lá da agência de notícia do Banco do Brasil, de forma que a gente pudesse responder com mais celeridade possível e dar a melhor resposta para os nossos associados, porque as pessoas questionavam, viam o extrato e perguntavam, é a hora de eu mudar, eu tenho que mudar de perfil, não vou mudar de perfil, eu fico onde está. E a Previ, sempre mantendo uma maneira de comunicar e dar a melhor informação para os nossos associados, a gente sempre falava que era importante ter uma cautela nesses momentos de crise, né, para analisar bastante uma estratégia de mudança, né? Estava muito turbulento o mercado financeiro, principalmente aí para as aplicações de renda variável, e até na renda fixa estava muito turbulento naquele momento. Então, nós sempre falávamos, vamos acalmar. A Previ tem investimentos em empresas muito sólidas, empresas que se recuperam bem de crises, tem uma experiência aí na gestão, e nós tentamos passar para os nossos associados não uma questão de tranquilidade, mas uma questão de segurança, mostrando que a Previ estava trabalhando para, naquele momento, no mês de março, a gente poder, com o horizonte que tínhamos naquele momento, trabalhar para recuperar da melhor maneira possível a perda, né, que a gente foi colocar, a perda da rentabilidade aí no mês de março. Mas a gente tinha uma certeza de que a nossa área de risco, a nossa análise aí do mercado, as empresas as quais a Previ estava investido, são empresas sólidas e que nós recuperaríamos de uma forma, assim que o mercado começasse a reagir, a gente sabia que as empresas às quais a Previ investe
tem um histórico aí de boa recuperação. Então a gente sempre falava, muita calma nessa hora, o extrato está feio, né? A rentabilidade não está o que a gente esperava, mas vamos acalmar e esperar um resultado melhor nos próximos meses. E aí, isso mostra a resiliência aí da carteira da Previ, né? Nós tentamos buscar minimizar esses impactos aí. Então, incentivamos as empresas participadas a atuarem aí. Teve empresa que a Previ tem participação, que ajudou em construção de hospital de campanha, ajuda para a população. Teve empresa que montou coleta de donativos, muita gente uma população que ficou sem poder trabalhar em alguns locais que o comércio ficou fechado. Então, a Previ incentivou bastante as empresas participadas a ajudarem a população em necessidade. E também, né, a pedido aí dos associados, nós fizemos algumas análises e nós também suspendemos a cobrança das parcelas aí do empréstimo simples na Previ também, para dar uma folga aí financeira nas famílias dos nossos associados também. Nós também, no mês de maio, nós lançamos a campanha Todos Juntos, né, para apoiar os associados. Então, é uma campanha que a Previ lançou justamente para estar junto com os associados aí durante a fase mais aguda, né, da pandemia que nós tivemos aí nos meses de março, abril, maio, né, a Previ com garantindo aí sua proximidade com os associados, de estar ajudando os associados na melhor maneira possível. Então, e os diversos canais, né, nós continuamos fazendo atendimento. A central de atendimento passou a trabalhar em sua plenitude. Nós ampliamos as assessorias previdenciárias, fizemos muitas assessorias previdenciárias para o Previ Futuro. Então, contando o Previ Futuro Plano 1, nós atingimos a marca de 25 mil atendimentos. É um serviço bastante elogiado, né, nos nossos índices de satisfação. É um serviço que tem um índice de satisfação muito grande. E nós tentamos ampliar esse serviço para todos os associados, inclusive com horários específicos e assessoria específica para os participantes associados aí do Previ Futuro. Durante a pandemia, nós também, neste ano, né, todo ano par, nós temos aí a eleição da Previ. Neste ano, nós tivemos a eleição, ela foi adiada, ela foi adiada por 90 dias, até porque dentro do próprio Banco do Brasil, né, nós saímos dentro do Banco do Brasil de 300 pessoas em home office no início de fevereiro para mais de 30 mil pessoas no mês de abril. Então, tivemos que remodelar o modelo de eleição. Então, a eleição foi adiada de forma que atendesse, que as chapas concorrentes pudessem discutir, chegar e explicar para os associados aí do Previ Futuro do Plano 1 as suas propostas. Nós tivemos aí eleição na diretoria de Seguridade e também dos novos conselheiros, né? Eu estou na diretoria da Previ, tomei posse em agosto, fui eleito nessa eleição que aconteceu no mês de julho. E as coisas não pararam na Previ, né? Então nós passamos a melhorar o aplicativo da Previ, né? Então, o nosso app passou a contar com novas funcionalidades, como financiamento imobiliário. Então, hoje, praticamente todos os serviços que tem no site, a gente está conseguindo fazer também no aplicativo da Previ. Então, às vezes, se tem uma instabilidade em a gente consegue suprir com o serviço feito no outro. Então, isso é a Previ atuando com tecnologia para melhor atender os nossos associados. E aí, a Previ também, no mês de agosto, ela
teve uma campanha, né, do PRI, que é um programa para investimentos responsáveis, lançado pela ONU. A Previ foi signatário, foi o primeiro fundo da América Latina que aderiu ao PRI. Então, esse é um compromisso da Previ aí com a sustentabilidade, com os investimentos responsáveis das suas empresas. Então, a Previ também lançou uma candidatura para participar do comitê principal do PRI. Então, nós lançamos essa campanha, fizemos bastante divulgação disso com os participantes, né, que integram aí as empresas, os participantes que integram esse comitê, e aí é no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Isso foi importante também para nós reafirmarmos o nosso compromisso com o investimento responsável, né? Então, nesse contexto daí do PRI, né, nós tivemos aí no mês de agosto ainda uma rentabilidade negativa, mas nós já melhoramos aquele número, né? Se a gente olhar de março a abril, a gente passou a melhorar, a carteira reagiu, a economia começou a reagir, as empresas reagiram, e aí nós tivemos aí o ganho, né? A rentabilidade, que ela estava bastante negativa, ela foi melhorando os números, ainda negativos no mês de agosto, mas já dando uma melhorada em relação ao auge da pandemia. E aí, o nosso compromisso também com eficiência, né, na Previ, nós continuamos a modernizar os nossos sistemas, né? Nós temos um grande projeto de modernização do nosso parque tecnológico, seja na parte de máquinas, mas também na parte de sistemas, principalmente. Então, nós estamos reformulando todos os nossos sistemas para melhor atender os associados e melhor o funcionamento da Previ em todas as nossas áreas. E a eficiência e mais sustentabilidade, né? Então, eu falei aí sobre o PRI, a Previ reforçou aí já no mês de setembro esse compromisso com investimento responsável. Nós assinamos aí o código Stewardship aí da AMEC, então foi bastante divulgado, e isso também, internamente, nós criamos 2 novos pilares sobre investimento responsável. A Previ sempre esteve bastante à frente dessa discussão, mas nós criamos 2 pilares internos, que foi o Plano Diretor de Sustentabilidade e o Comitê de Sustentabilidade de Melhores Práticas, a SGI. Né? Muitos aí que estão nos assistindo, que olham e veem as notícias do mercado financeiro, veem muito sobre investimento ASG, né? Na Previ, nós adicionamos uma letra nesse investimento, que não é só ambiental, social, de governança, mas incluímos o I de integridade, né? Porque nós também trabalhamos esse conceito de integridade dentro da Previ, e é o que nós buscamos nos nossos investimentos, é o que temos feito também com as empresas onde a Previ tem participação. Em outubro, nós lançamos o novo site da Previ. Então, nós reformulamos o site, ele está de cara nova, mas por trás também ele tem todo um sistema diferente. Então, o modelo de comunicação, então nós passamos a ter relatórios mais ágeis dentro do próprio site, as áreas, as informações mais disponíveis na área logada, e isso nós tentamos trazer o máximo de facilidade possível. Quando nós subimos o novo site, alguns sistemas eles ficaram muito parecidos com o aplicativo, então nós percebemos aí nos dias seguintes que alguns, principalmente no caso do Previ Futuro, o Extrato, nós já estamos reformulando, porque o Extrato ficou com informação a menos do que tinha. Então, para nós, é importante trazer o máximo de informação possível, não ter nenhuma informação reduzida do que tinha no site anterior, mas nós incluímos muita informação nova aí na área logada e também nas áreas comuns do novo site. E isso é a ideia de dar mais transparência. Foi criada uma seção lá que chama Painel Previ, onde que tem os gráficos, são muito mais ágeis, muito mais fácil de visualizar,
e ainda incluímos a informação de todos os ativos da Previ, mantendo a nossa linha de transparência aí com o associado, dando todas as informações de onde estão investidos, no caso do Previ Futuro, na renda variável, na renda fixa, o que nós temos investido aí dos recursos dos nossos associados. E aí, o site novo, né, com inovação, nós também trabalhamos bastante inovação dentro da Previ, né? A Previ criou um programa que chama um Programa Inove. Nós fizemos uma semana da inovação lá dentro da Previ, onde que várias ideias, e essas ideias são formas de trabalhar melhor, aplicativos ou sistemas, ou formas de novos processos, a forma de trabalhar dentro da própria Previ, de agilidade. Nós temos essa visão de cultivar a inovação dentro da Previ. Então, nós chamamos vários debatedores, pessoal de dentro do banco, da área de TI do banco, da área aí de novos negócios do banco, de outras empresas de fora, justamente para a gente motivar, né, os nossos funcionários a cultivar a cultura da inovação, porque quanto mais inovadora a Previ né, ela pode, de fato, trazer um ganho aí ou agregar valor no que a Previ entrega aí para os nossos associados. E aí, falando em superação, olha, a gente já muda aí a cor, né, a gente falando de rentabilidade, a gente saiu daquela rentabilidade de menos 12 lá, mais aí do primeiro trimestre, e fomos recuperando essa rentabilidade. Podemos chegar no mês de novembro aí com a rentabilidade média aí de mais 2,29. Se a gente comparar aí com a Bolsa, com vários investimentos, a gente continua com a rentabilidade bastante positiva aí, até comparando com outras entidades, outras fundações e também com o próprio mercado. Então, novembro, os números de novembro confirmaram essa superação que a gente está falando aí ao longo do ano de 2020, né? Então, isso é importante. Assim, nós temos uma equipe da área de projeções, de cenários, né? Nós fomos aí no mês de dezembro incluídos no top 5 aí do Bacen, ou seja, das entidades que mais acertaram nas projeções. Então, a gente tá no top 5, na verdade voltamos também, né, porque nós já tivemos aí nessa posição outras vezes. Isso mostra que a Previ tem um histórico aí de boas projeções da nossa área de análise de cenários macroeconômicos. Então, isso a lista, entrar no top 5 do Bacen, ela, na verdade, ela confirma aí a qualidade da nossa equipe de trabalho dentro da área de projeções aí sobre os cenários. Então, como que foi a evolução da nossa rentabilidade? Se a gente pegar, a gente começou lá o ano, né, com um pouco acima do que a gente esperava, né, 0,29, aí caímos bastante. O mês de março foi um mês terrível, né, em termos de rentabilidade, mas fomos melhorando essa rentabilidade. Chegamos em julho, e aí a partir de agosto e setembro nós tivemos uma pequena, aí foi o mercado como um todo, né, também, por conta daquele repique aí da pandemia, né, das análises sobre uma segunda onda. Isso já começou a fazer esse efeito, mas a partir de outubro nós começamos a recuperar, novembro recuperamos bastante, né, e aí as projeções dos números não estão fechados, né, hoje ainda temos aí mais 3 dias aí para fechar o ano, mas os números vão ser fechados um pouco mais para frente, mas as nossas projeções são de a gente chegar com uma boa rentabilidade aí ao final de 2020. Então, os perfis, né, se a gente for analisar os perfis aí no acumulado de novembro, né, nós ainda temos número de dezembro para fechar. Então,
nós temos aí a rentabilidade estabelecida para os perfis. A gente tem que colocar aí 7 perfis, porque são os perfis do Plano Previ Futuro, mas os perfis ciclo de vida também. Então é importante a gente lembrar e falar um pouco, né, dos perfis ciclo de vida, que justamente naquele período onde muita gente perguntava, né, o que fazer, para onde ir, migro ou não migro. Então, alguns colegas analisaram e migraram para, né, o perfil ciclo de vida. Olharam, a Previ tem aí um perfil onde a própria Previ vai fazendo as migrações ao longo do tempo. Então, é bastante importante, quem não conhece, analisar os nossos perfis ciclo de vida para suas análises futuras aí. E o valor de cada investimento? Então, é importante, no Previ Futuro a gente trabalha muito com rentabilidade, né? Então, o Plano 1 trabalha o conceito de superávit, no Previ Futuro a gente trabalha o conceito de rentabilidade. Mas é importante saber também onde que cada ativo, né, do Previ Futuro, onde que estão alocados, né, os recursos em cada ativo. Então, nós temos aí dos 20,64 bilhões, né? Então, o Previ Futuro bateu a marca aí de 20 bilhões, então é importante crescer também o tamanho dos ativos, porque quanto maior os ativos, melhores oportunidades a gente tem também de fazer essa multiplicação desses recursos. Então, nós temos aí renda fixa, né, 11,56, renda variável 5,90, em imóveis, temos aí empréstimos e financiamentos, né, que são dentro do próprio Previ Futuro, investimentos estruturados, né, que são alguns fundos que nós temos, e investimentos também no exterior, né, o investimento no exterior, a nossa equipe de análise está cada vez mais estudando esses investimentos no exterior, e assim que abrir mais oportunidades ao longo do tempo, a ideia é aumentar essa participação também, se ela for bastante interessante naquele momento. Então, os principais destaques que nós tivemos aí ao longo do ano, né? Nós aproveitamos a oportunidade e gerenciamos riscos, né? Então, assim, nós reprogramamos os investimentos em fundos multimercado, imobiliário e investimento no exterior. Então, a nossa equipe de política de investimento, ela trabalhou dobrado, né, para a gente reprogramar isso, fazer uma análise. As políticas são sempre revistas, mas nós fizemos revisões mais aceleradas da nossa política. Muitas previsões se confirmaram dentro do que a gente vinha, né? Então, assim, isso ajudou na nossa reprogramação aí de alguns investimentos. Compramos 1,4 em títulos públicos, apareceu oportunidade no meio da crise para se comprar oportunidade em título público e também em renda variável, né? Apareceu também naquele momento de queda, alguns ativos estavam bastante atrativos, e o Previ Futuro, como ele paga muito menos aposentadoria, então tem um regime de caixa bastante importante, então a Previ também soube aproveitar esse momento. Então, no caso aí dos imóveis, né, muita gente questionou venda de imóveis da parte do banco, de outras empresas. Então, os imóveis que o Previ Futuro tem na carteira da Previ são imóveis bastante sólidos. Nós também minimizamos os riscos em relação a eles, fazendo sempre uma análise, olhando o mercado, como que estava esse mercado aí principalmente a questão de lajes corporativas, shops, que precisava ter uma atenção especial. E também participamos de ofertas, né? Teve IPOs aí durante este ano, então a Previ entrou, então sempre o Previ Futuro também está entrando com uma parte. Então nós temos 2 exemplos aí, a rede Petz, né? As grandes cidades aí, a Petz está bastante espalhada aí no Brasil, que é uma rede de grandes lojas aí do mercado de pet shop, né, de produtos aí dessa linha. Então, é uma rede que está crescendo bastante, fez um IPO, a Previ entrou, e também a rede de hospitais, a Rede Dó, fez um IPO e a Previ entrou. Então, assim, além disso, né, agilidade nas decisões, nós criamos dentro da própria Previ
fluxo de decisão para agilizar os processos decisórios, né? Ou seja, dar mais agilidade, mas sem perda na qualidade, nem da nossa eficiência e nem também da segurança dos nossos investimentos e dos processos, né? Que não são só investimentos, mas no dia a dia da Previ, os processos são de bastante responsabilidade com os órgãos reguladores, com os nossos associados também. Então, na nossa política de investimentos mostrou uma robustez bastante grande, também a resiliência dos nossos ativos, né, mostrando que mesmo no momento de crise, os nossos ativos recuperaram rapidamente e recuperaram de uma forma bastante positiva em relação à média do mercado. Então, isso nos permitiu atravessar esses períodos aí de incerteza com segurança, né? No caso do Previ Futuro, a gente sempre não temos aí a necessidade de pagar muitas aposentadorias, mas nós já pagamos aí, já temos mais de 1.000 aposentados aí do Previ Futuro, e temos que cuidar aí de quem não se aposentou também, né? Que é a segurança para o nosso futuro. Então, assim, um ano de superação, foi um ano de bastante incertezas ao longo do período, né? Assim, se a gente pegar aí de fevereiro para cá, nós tivemos aí um sobes e desce, mais de um sobe e desce dentro do próprio mês, né? Mas nós podemos chegar a esse final de ano dizendo que, de fato, foi um ano de incertezas, mas a resiliência, o corpo técnico qualificado que a Previ tem, o compromisso com a nossa missão, né, que é de garantir o pagamento de benefícios a todos os nossos associados, e nós que não nos aposentamos ainda, né, temos essa segurança de que a Previ vai nos garantir aí um recurso para a nossa aposentadoria, e esse conjunto aí de resiliência, um corpo técnico qualificado, um modelo de governança bastante robusto, isso nos deu aí a segurança de chegar ao final desse 2020 com a superação daquilo que foi aí o ano desde os cenários no início. Então, vamos em busca de novas conquistas, né? E nós estaremos aqui mais um ano a Previ, mostrando que a Previ está cada vez mais forte, mais segura, né, para os nossos associados aí do Previ Futuro. Então, agora vamos passar para a nossa parte de perguntas e respostas, né? Muito obrigada, Wagner. Estão aqui presentes também o senhor José Maurício Pereira Coelho, presidente da Previ, senhor Ricardo Ceroni, diretor de Planejamento em Exercício, senhor Marcelo Wagner, diretor de Investimentos da Previ, senhor Márcio de Souza, diretor de Administração da Previ, e senhor Denísio Liberato, diretor de Participações da Previ. Nós já temos algumas perguntas que foram enviadas antecipadamente por e-mail e algumas perguntas que entraram pelo Teams, né? Eu lembro aos senhores que, devido ao nosso tempo limitado, as perguntas que não puderem ser respondidas durante o nosso evento serão respondidas posteriormente. Então, vamos à primeira pergunta. Eu vou direcioná-la para o diretor Márcio de Souza. Ela vem do participante Moisés de Medeiros. O reajuste do benefício esse ano foi metade do reajuste do INSS. Acho que deveria ser aplicado à inflação anual e não a dos últimos 12 meses. Na verdade, é um comentário, né? Não uma pergunta. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos os diretores, todos os associados, todos os associados. Boa tarde, Moisés. Obrigado aí pelo comentário que permite aí fazer um esclarecimento. O artigo 53 do regulamento do plano Previ Futuro, ele garante o reajuste anual dos benefícios pela aplicação do índice do plano, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, no mês de junho, enquanto que os benefícios do INSS, eles são reajustados pelo mesmo INPC, só que no mês de janeiro. Então, quando você faz essa referência de que o reajuste do benefício esse ano foi metade do reajuste do INSS, na verdade, o reajuste do Previ Futuro, assim como no Plano 1, ele é o mesmo
reajuste aplicado para o INSS, é o INPC, é a variação acumulada no INPC, apenas em meses diferentes. Para nós resolvermos isso, que é essa diferença do mês de reajuste, nós apresentamos, já aprovamos no Conselho Deliberativo da Previ e está já tramitando com o banco, junto com os órgãos que acompanham, fiscalizam o banco, para que essa alteração regulamentar possa seguir lá para a Previc, que é a autarquia que nos fiscaliza e responsável por aprovar alterações regulamentares. Nessa alteração de regulamento, entre outras alterações que estão sendo propostas, tem um item que muda o artigo 53 do regulamento, passando esse reajuste anual para o mês de janeiro, que é o mesmo mês do reajuste dos benefícios do INSS. Aí não vai acontecer mais isso que você comentou aqui para a gente. Então, pretendemos que esse regulamento seja aprovado agora no decorrer do ano de 2021, para que a gente já possa alterar a data base de reajuste dos benefícios dos aposentados e pensionistas do Plano Previ Futuro. Se ela ocorrer até junho, está previsto também nessa alteração regulamentar que a gente vai fazer ao longo do primeiro semestre um acerto, como nós fizemos com o Plano 1, quando foi modificada essa database, para poder regularizar a atualização dos benefícios de todos os aposentados e pensionistas. Obrigada, Márcio. As próximas 3 perguntas eu vou direcionar para o diretor Wagner Nascimento. Elas são do mesmo participante, senhor Nelson Luiz Brunelli, mas como são de assuntos diferentes, eu vou ler uma de cada vez. Conforme o diretor Wagner for respondendo, eu leio a próxima. A primeira pergunta é: o convênio Previ INSS vai continuar em 2021? Bom, obrigado aí, Brunelli, pela pergunta. O convênio, assim, esperamos dar essa notícia com mais precisão daqui a alguns dias, né? Mas até esse momento nós continuamos com o convênio com o INSS, pagando a folha junta na Previ, tanto Banco do Brasil e INSS. Desde quando nós anunciamos aí a prorrogação do convênio, nós começamos aí tratativas com o INSS, envolve também o Banco do Brasil, e estamos aí na fase final de análise de minuta deste convênio, e esperamos em breve assinar um novo convênio com o INSS para, nos próximos anos, a gente continuar fazendo o pagamento assim como fizemos aí nos anos anteriores. A próxima pergunta é: o estudo sobre alterações na parte 2B de contribuições teve avanços? Quais são as perspectivas de alteração no sistema de pontuação para 2021? Vamos lá. Esta pergunta é bom a gente falar um pouco, né? Está se referindo aí à fórmula, né, da fórmula 2B, no caso da fórmula PIP, que é a pontuação individual do participante. Nós tivemos algumas reuniões com o Banco do Brasil, porque essa parte não depende só da Previ, então da nossa parte internamente dentro da Previ, nós colocamos as áreas para discutir, para fazer propostas, então nós fazemos essas análises sobre novas tabelas aí da tabela PIP para conversar com o patrocinador. Lógico, isso também depende das negociações internas nossas lá com o Banco do Brasil, mas também depende das negociações com as entidades representativas, principalmente as entidades sindicais que têm isso na pauta e têm conversado com o Banco do Brasil sobre melhorias aí na fórmula PIP, porque uma parte também depende de aumentar um pouco a contribuição do próprio patrocinador. Então, não é algo que só na Previ nós fazemos. Nossa parte a gente tem feito lá, discutido na diretoria, discutido com as áreas e apresentando e discutindo com o banco. Já fizemos algumas reuniões, inclusive no mês passado nós fizemos uma reunião com o banco sobre isso, mas isso depende ainda de alguns fatores para a gente poder fazer uma alteração nessa fórmula PIP. A terceira pergunta é sobre o resgate do aporte patronal. Em caso de opção de resgate pelo associado, existe avanço nos estudos e perspectivas para 2021? Vamos lá.
importante o seguinte, na verdade não são nem estudos, nós já fizemos uma mudança de regulamento, então assim, já aprovou, as áreas já fizeram os estudos, já aprovamos um regulamento novo dentro da Previ. Então a parte da governança da Previ, nós já aprovamos, esse regulamento ele está em tramitação, ele precisa passar no Banco do Brasil, passar nos órgãos reguladores, então o regulamento que está tramitando, ele já prevê isso. No caso de desligamento do patrocinador, o associado ele pode resgatar a parte patronal, então foi criada uma tabela que é 3,5% por ano trabalhado, começa com 10%, mas 3,5% por ano trabalhado. Então, para que as pessoas possam resgatar a parte patronal quando elas se desligarem do banco. É importante lembrar que precisa fazer um desligamento do patrocinador. Então, este regulamento já foi aprovado na Previ, foi aprovado em todas as instâncias e ele está em tramitação. Então, ele tem aí o Ministério da Economia, né, a Secretaria de Previdência Complementar, antes era o Ministério da Fazenda, então ele já começou naquela formatação do governo anterior. Então, ele está tramitando, então nós temos a expectativa de que mais alguns meses aí a gente possa ter esse regulamento liberado e validado aí para todos os associados do Previ Futuro. Obrigada, Wagner. A próxima pergunta eu vou direcionar para o presidente da Previ, senhor José Maurício. Ela vem do participante Thales Adelino Tidei. Considerando que a maioria dos fundos de investimento e dos gestores de planos de previdência privada reduziram fortemente as taxas de administração de seus produtos, gostaria de saber se existe algum estudo por parte da Previ para adequação desses parâmetros para os praticados pelo mercado. Obrigado, André. Mandando aqui então um abraço para o Thales. Obrigado aí, Thales, pela pergunta. Na verdade, quando a gente olha a questão de taxa de administração, a gente não pode olhar separado de taxa de carregamento. Na verdade, ela o custo final, né, do participante é uma combinação entre taxa de carregamento e taxa de administração. A estrutura que o mercado de previdência aberta tem utilizado com mais frequência é uma taxa de carregamento muito baixa, às vezes até zero, mas uma taxa de administração mais alta, normalmente acima de 1%, em vários casos bem acima de 1% inclusive. Primeiro a gente precisa diferenciar, né? A taxa de carregamento ela só incide sobre a sua contribuição. A taxa de administração, ela incide sobre todo o seu saldo, portanto, inclusive sobre o rendimento gerado nos seus investimentos. E você precisa olhar a combinação dela. Então, quem tem uma taxa de carregamento zero ou próximo de zero, invariavelmente tem uma taxa de administração na casa de 1% para cima. Se você olhar a estrutura nossa, embora a gente tenha uma taxa de carregamento que incide só sobre a sua contribuição de 4%, a gente tem uma taxa de administração, que na verdade é um rateio de custos envolvidos, aí na faixa de 0,14%. Então, quando a gente faz a combinação dessas duas estruturas de carregamento e de administração, a gente não tem dúvida em dizer que para o associado do Previ Futuro, a melhor estrutura é essa. Você imagina se a gente fizesse uma modificação agora para ficar igual ao que o mercado está dizendo que é o melhor. Aí você, que agora já está aí com 10, 15 anos de acumulação, vai começar a ter uma incidência de uma taxa de administração maior sobre tudo aquilo que você acumulou e sobre os investimentos. Se a gente tivesse um plano começando hoje do zero, eu diria para você que no longo prazo, a estrutura que a Previ coloca, ela seria indiferente. Você poderia trabalhar com as duas formas, porque você já saía desde o início. Mudar no meio do caminho, ela penalizaria bastante o associado que já está aí no meio da sua trajetória. Portanto, a gente tem aí, e nós já divulgamos, inclusive, algumas vezes, na intranet do banco, em alguns outros eventos, até um cálculo. Nós mesmos preparamos aí um cálculo matemático para que isso ficasse bem claro. Então, eu posso te assegurar que a estrutura atual do Previ Futuro é muito competitiva e maior do que a imensa maioria aí do mercado aberto com o qual você está comparando. Para falar do nosso mercado de fechado, então, aí só olhar aí Previ, que é a Previ que tem acompanhamento em cima disso, a nossa estrutura está entre as melhores, se não for a melhor, agora não sei nem se já tem alguma, mas estamos ali entre as top do mercado, portanto é uma estrutura bastante adequada, tá? José Maurício, a próxima pergunta eu também vou direcionar para você, mas ela veio como anônima.
A Previ pensa em flexibilizar a mudança de perfil, tendo em vista as características particulares desse 2020, permitindo que os participantes do Perfil Futuro possam migrar em prazo inferior ao de 1 ano da data da última portabilidade? Bom que a gente tem a pergunta, que pena que a gente não pode agradecer aí ao associado que mandou, infelizmente, então não se identificou, que é uma pena. Então, já que eu não posso me dirigir a alguém especial, vou me dirigir a todos. O que a gente pensa aí? Na verdade, a gente precisa entender que nós somos uma entidade que visa o longo prazo. Você, quando entra no Previ Futuro, você está pensando num projeto da sua vida, de ficar aqui junto com a Previ durante anos e anos, acumulando para depois desfrutar lá na frente. E é assim que a gente trabalha quando a gente quer fazer os investimentos adequados para o seu perfil. A gente sabe que vai ter uma tendência de longo prazo nesse investimento, no tempo que esse investimento fica aqui conosco, portanto, a gente se utiliza dessa questão do prazo para poder buscar as melhores rentabilidades, né, que normalmente estão em prazos mais longos. Então, essa é uma primeira situação específica. A gente faz estudos assim constantes em cima das movimentações feitas pelos associados, né? E a preocupação que a gente tem é que, na grande maioria das vezes, o que o estudo mostra é que a gente tem movimentos fora de hora. O que a gente está querendo dizer com isso? Você pega, por exemplo, março, que teve uma queda enorme na Bolsa, alguns, né, que não tenham tanta noção aí de como isso acontece, como é que o mercado funciona, nem todo mundo tem essa obrigação, quem tem a obrigação de saber somos nós que estamos aqui fazendo essa gestão. A pessoa vai e faz um resgate, ela perde a possibilidade de recuperar isso ao longo do tempo. Então, se você conjuga a questão do investimento de longo prazo, te dá uma oportunidade melhor de rentabilidade. Se você pondera a isso os estresses de mercado, que não necessariamente a massa, a grande maioria dos nossos associados estariam preparados para tomar as melhores decisões. A gente chega à conclusão de que deixar essa possibilidade aberta com essa periodicidade atual continua sendo mais adequado. É uma demanda que aparece aí muitas vezes, é muito comum nos nossos contatos aí com os associados do Previ Futuro, esse questionamento aparecer. É um tema que a gente acompanha muito, estuda muito e continuamos assim, entendendo que o melhor para o nosso associado, no conjunto, né, dos fatores que tem que ser ponderados, é de fato deixar essa periodicidade na forma como ela está hoje. Obrigada, José Maurício. As próximas 2 perguntas eu vou direcionar para o diretor de investimentos, Marcelo Otávio Wagner, e apesar delas serem de autores diferentes, de participantes diferentes, elas são sobre o mesmo assunto, a rentabilidade dos perfis de investimento. Então, eu vou ler as 2. A primeira é de Ronilson Filippini. Está disponível no site da Previ, na aba Prestação de Contas /Desempenho, a rentabilidade acumulada no curto, médio e longo prazo dos diferentes perfis. Me estranhou o resultado observado nos perfis com algum grau de risco, moderado, arrojado e agressivo, com rentabilidades menores do que o conservador, tanto no médio quanto no longo prazo, desde 2009. É de se esperar que, em algum momento, esses perfis com algum grau de risco tenham uma rentabilidade melhor do que o conservador? Como se explica isso? E a próxima pergunta, da Daiane Lazaron, é: observei que em 2020 tive rentabilidade negativa em alguns meses na minha previdência. Meu perfil é o conservador. Gostaria de entender como a Previ está montando estratégias para reverter essas perdas. Boa tarde a todos e a todas os nossos associados do Previ Futuro. Boa tarde, meus colegas aqui de diretoria. Andréia, obrigado. Vou começar então com a pergunta, respondendo a pergunta do Ronilson. Ronilson, sim, a resposta é sim. Espera-se que no longo prazo essa relação de rentabilidade dos planos com um perfil mais arrojado seja superior, e eu vou explicar o porquê. Em previdência, a gestão ela é bem diferente da gestão que a gente faz de curto prazo, olhando a rentabilidade e o ciclo econômico, o ciclo de política monetária. Em previdência, a gestão a gente faz com um conceito que se chama alocação estratégica. Existem vários estudos feitos ao longo de décadas que mostram que mais de 90% do retorno de longo prazo de um produto de previdência
ele deriva da escolha da classe de ativos e do tipo de investimento dentro dessa classe de ativos, tá? Então, em determinadas janelas, a gente vê flutuações, mas no longo prazo, que a gente chama de prêmio ajustado a risco, ele acaba se sobrepondo, e essa é a melhor maneira de fazer gestão de acumulação previdenciária, não só aqui no Previ Futuro, mas em qualquer plano semelhante, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Então, é a melhor prática e a tendência é que isso no longo prazo aconteça. Outra coisa que é importante falar, aproveitar aqui a oportunidade, quando se fala em acumulação previdenciária, volatilidade, óbvio que é um risco importante, né, a oscilação dos preços, só que não é o mais importante, esse não é o maior risco de previdência. O maior risco de previdência para vocês que estão acumulando é não acumular o suficiente durante o período laboral, e o segundo risco é desviar no meio do caminho, uma coisa que já foi respondida aqui pelo nosso presidente José Maurício. E falando isso, eu vou aproveitar para responder a Daiane, que ela pergunta sobre o perfil conservador. Daiane, o que acontece em momentos de volatilidade de mercado é um fenômeno que nós chamamos de marcação a mercado. Então, nos perfis mais conservadores, as pessoas, muitas vezes, isso é muito comum acontecer, as pessoas confundirem, por exemplo, renda fixa com renda garantida, ou que perfis conservadores de previdência, eles não possam ter a valorização negativa durante alguns meses, né? Isso acontece por conta do efeito de marcação a mercado, e a tendência é que nos períodos, uma janela mais longa, Daiane, você vai ver que mesmo no produto conservador isso acaba retornando àquela trajetória de rendimento positivo, tá? Marcelo, eu permaneço com você para a próxima pergunta. Ela vem do participante Alexandre Aires. Gostaria de saber se há alguma vedação legal para que a entidade tenha como parte do seu portfólio de ativos dólar e euro, por exemplo. E não havendo, por que não possuir parte de nossas reservas em tais moedas? Essa pergunta do Alexandre, ela é ótima, ela é muito oportuna por conta do momento pelo qual o nosso país está, né? A resposta, bem objetivamente, é de que há algumas restrições, mas não há vedações, tá? Então, nós podemos sim alocar um percentual da nossa reserva no exterior. E quando nós alocamos no exterior, nós temos, é verdade, a questão do câmbio, por exemplo, dólar e euro, mas muito mais do que a questão da moeda, que é uma oscilação de curto prazo, é a oportunidade de acessar setores, indústrias e regiões que têm uma correlação, ou seja, que eles são diferentes do nosso portfólio aqui no Brasil, tá? Então, essa é uma parte da resposta. E outra parte da resposta é que essa alocação no exterior, ela é uma tendência que vai acontecer ao longo de vários anos. A Previ fez vários estudos a partir de 2018, 2019. Circunstancialmente, agora durante a crise, até o Wagner comentou na apresentação, nós adiamos o processo de diversificação, ele será retomado na sequência agora, muito provavelmente em 2021. E sim, é muito importante que nós, na acumulação previdenciária, a gente faça investimentos no exterior, porque o Brasil ele representa aproximadamente 1,5% do mercado financeiro global. Então, quando a gente faz essa alocação lá fora, a gente está trazendo coisas que estão acontecendo ao redor do mundo para dentro dos nossos portfólios, isso faz total sentido. Mas, só para concluir a resposta, esse é um processo paulatino de diversificação que já começou e vai se acelerar nos próximos anos, e vocês vão ver isso no portfólio de vocês. Marcelo, mais uma pergunta para você. Vem do associado Gabriel Viana Passos. Sabemos que tivemos muito sucesso com a compra de parte da Vale quando foi privatizada. Por que não temos uma equipe para analisar participações em privatizações de forma mais ativa? É bom para nós e é bom para o país, já que a empresa continua nacional. Gabriel, você tem total razão na sua ponderação, né? A Previ, ao longo dos anos, para o Plano 1, lá na década de 90, desde a década de 80, tomou várias decisões de longo prazo, aproveitou ciclos econômicos, e o que eu posso dizer é que na Previ nós estamos atentos a isso. Na diretoria de planejamento existem vários estudos,
de alocação estratégica, olhando para novos setores, os setores do futuro, de maneira que nós possamos fazer uma migração dos nossos portfólios, observando não só a questão da privatização. Você cita na sua pergunta um conceito que ele é muito importante, que é de gestão ativa, e eu vou exemplificar algo que ocorreu em 2020, o Wagner também comentou. Nós mudamos a maneira como tomamos as decisões, acelerando muito o processo de decisão, e a Previ está participando ativamente do processo de IPOs e follow-ons, das ofertas iniciais e ofertas subsequentes aqui no mercado bursátil brasileiro. Foram analisadas dezenas de oportunidades e nós entramos em 5 delas, as 5 melhores que nós identificamos, 4 IPOs e 1 follow-on. Obrigada, Marcelo. Agora a última pergunta, e eu vou direcioná-la para o presidente da Previ, senhor José Maurício. Ela vem do participante Vladimir Tenório. Gostaria de saber por que a Previ não é mais transparente no que diz respeito ao rendimento. Antigamente havia uma informação de rendimento mensal, anual e dos últimos 12 meses. Hoje essa informação não está adequada. É informado o rendimento em valores reais. Gostaria que houvesse informação com os percentuais de rendimento, qual pudesse analisar o rendimento durante determinado período. Assim, haveria corretamente um compromisso com o rendimento. Ok, Vladimir, que bom que você levantou esse ponto, que ele dá a oportunidade da gente falar sobre uma coisa muito importante para nós, que eu até mencionei na abertura, né? Transparência, que na verdade é um compromisso nosso, mais do que um compromisso, uma obrigação nossa com todos vocês associados da Previ. Eu imagino que teu comentário esteja se referindo a umas informações que constavam de rentabilidade do perfil de investimento, que constava na parte final do extrato de contribuições do Previ Futuro, que estava disponível no autoatendimento. Esse extrato está passando por uma manutenção, essas informações vão retornar ainda no mês de janeiro, né? Nossa melhor previsão até agora é para o dia 22, isso já está disponível. Então, isso não é que a gente teve uma intenção de diminuir a quantidade de informações prestadas. Era um problema, já havia sido detectado aí por um outro associado, e nós já estávamos trabalhando, então, na solução desse tema com previsão de janeiro. Mas se hoje você quiser consultar isso de uma maneira mais completa ainda do que tem no extrato, você pode ir no painel Previ, ele fica na parte pública do site, no menu de prestação de contas, lá dentro de painel Previ Futuro, desempenho. Ali você consegue ver a rentabilidade mensal, anual, dos últimos 12 meses, 24, 36, tem inclusive o acumulado desde a criação dos perfis lá em 2009. Então, o nosso compromisso aí com a transparência e disponibilização mais completo possível de informações, ele é permanente, e que bom que você alertou. A gente teve a oportunidade aí, como eu te falei, de já ter sido alertado por um outro associado, já estávamos trabalhando na solução, mas eu te tranquilizo que a intenção, não por uma intenção nossa, jamais a gente tem intenção de diminuir a quantidade de informações, tá? Então, esse assunto já está encaminhado, e como alternativa, se você quiser ver isso antes do final de janeiro, onde a gente vai estar com isso resolvido, você tem a possibilidade de olhar, então, no menu de prestação de contas ali no site, tá? Obrigado por levantar esse tema. Obrigada, José Maurício. Muito obrigada à diretoria executiva da Previ. Obrigada a todos que participaram enviando perguntas. Chegamos ao final do nosso encontro. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tenham um excelente final de tarde.